Quer uma notícia bacana? Aumenta o consumo de livros em nosso país, em meio a esse mundo extremamente digital, como inclusive a Manu comentou ali. Ter gente que ainda se interessa pela leitura é importantíssimo. A cultura e a inteligência agradecem. Então, balança aí. Os livros se tornaram a paixão de Gabriela há alguns anos. A jovem foi deixando de lado o tempo livre em frente às telas e adotando o hábito da leitura. Isso também influencia a gente entender mais sobre o mundo ao nosso redor e não só algo que as pessoas postam. Por exemplo, livros que incentivam a você entender mais sobre história. Isso é legal. Nas prateleiras, eles ganham evidência. São diversas opções de história, capas, enredos, personagens. Os livros são essenciais para estimular o aprendizado do ser humano. Existe um processo intelectual ou de criação intelectual que é assim, a ativação de inteligência se dá por meio do raciocínio e a ativação do raciocínio se dá por meio da imaginação. E o que é que faz a imaginação fluir? A leitura, porque quando você está lendo, você está criando todos os cenários, você está criando como as pessoas são, como as ruas são, como o cenário em si de fato é. Mas quando você, por exemplo, em vez de ler um livro, você assiste a um filme, você está reproduzindo aquilo que o filme já está passando para você. Você só está tendo acesso ao enredo. Mas quando você lê, não, você cria tudo. Você cria a cor do olho, você cria a cor do cabelo, enfim, uma série de coisas. Uma pesquisa divulgada recentemente pela Câmara Brasileira de Livros Cotidianos revelou que o consumo de livros no Brasil teve um crescimento de 16%. E as mulheres representam 62% dos consumidores que mais adquiriram livros nos últimos 12 meses. A pesquisa indicou ainda que, comparado a outras atividades culturais, o livro foi a segunda categoria mais consumida, ficando atrás apenas do cinema. A maior parte dos consumidores comprou entre 3 e 5 livros nos últimos 12 meses. Em meio à era digital e tecnológica, essa livraria, por exemplo, resolveu investir em ações para estimular a leitura entre crianças e adolescentes. Nós temos, inclusive, vários projetos voltados para crianças e jovens, que é o Clube do Livro, roda de leitura, lançamento de livro, tardes de contação de história, justamente para fomentar e incentivar o hábito de ler. A gente percebe muitas mães bastante interessadas, a família, os avós, todo mundo em volta do mundo do livro para poder voltar a trazer o hábito de ler dentro de casa. André é escritor de livros infantis. A pesquisa serve como um estímulo ainda maior para ele, que é uma das principais referências no país na literatura infantil. O escritor ele tem a ideia na cabeça e aí quando ele coloca no papel, ele ainda não tem a ideia de como vai ser recebida as histórias, né? Então eu coloco no papel, desenho e saber que o público se interessa, né? Notícias assim que vão a propensão de aumentar o público para a gente debater, aumentar o vocabulário das crianças, o intelecto, o próprio cognitivo, sabe? Desenvolver a sociedade como um todo. A literatura serve para isso, para que as pessoas tenham mais consciência de si e do próximo. Começar o hábito da leitura é mais do que importante, é essencial em todas as idades. A dica mais simples, mas aquela que é mais profunda, comece a ler os clássicos da literatura brasileira, comece com as obras do romantismo, por exemplo, comece com Macedo, vá lá para José de Alencar, depois parta para Machado de Assis para entrar no universo completo da psicologia das pessoas, porque Machado desnuda as pessoas de uma maneira absurda. Às vezes você nem precisa fazer um curso de psicologia para entender das pessoas, basta ler Machado de Assis. E a partir daí você começa no universo de leitura e vai expandindo a leitura para autores de fora também, como Victor Hugo, como Alexandre Dumas ou Dumas, como Goethe, que é uma leitura mais densa, mas vá se preparando para situações de leitura que vão fazer com que você nunca mais deixe um livro de lado.